Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Olha lá, aula 35, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento em vozes verbais. Então, turmas, vamos juntos aí para mais uma aula. Então, turmas, hoje falaremos sobre as vozes verbais. Ou seja, o verbo, ele é uma palavra que expressa ação, estado de alguém ou fenômeno da natureza. Mas, para a nossa aula de vozes verbais, nós vamos situar o sentido em ação, uma dinâmica, né? Que o ser, que nós vamos chamar de sujeito, ele vai praticar essa ação ou ele vai receber a ação. Ou então, ao mesmo tempo, ele fará a ação e vai recebê-la. Então, para entender todo esse contexto, essa forma das ações verbais, vocês gostam de poesia? Vocês já ouviram falar num poeta chamado Carlos Drummond de Andrade? Se não, nós vamos conhecer agora um poema chamado Quadrilha através do vídeo de animação. Então, acompanhe aí na tela. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Carlos Drummond de Andrade. Então, turmas, vimos aí um exemplo de poema que foi transposto para um outro gênero textual, que foi justamente o vídeo, a animação. Então, nós observamos que houve vários personagens, né? O título do poema, ele é Quadrilha, aí do Carlos Drummond de Andrade. Essa estrutura, esse poema, ele traz uma metáfora da dança da quadrilha. Quando nós estamos ali na quadrilha dançando, há a troca de pares. Assim, nós observamos que o poeta ele traz uma complexidade de personagens que amam, mas esse amor não é correspondido. Ele não é correspondido. Então, a história narrada nesse poema revela uma série, né, de relações amorosas, né, de paixões não correspondidas, né? Então, continuando, nós observamos que começa aí, o João, ele ama a Teresa, mas a Teresa não corresponde. A Teresa, ela vai amar o Raimundo. E o Raimundo, por sua vez, ele ama a Maria. E aí vai trocando. A Maria, ela ama o Joaquim. Só que o Joaquim não corresponde o amor da Maria. Ele vai amar a Lili. E nesse ponto, turma, é interessante porque quando o poeta ele traz aí a Lili, que ela não ama ninguém, cria-se um desequilíbrio, né, na cadeia aí de afetos dessa narração. E a partir dessa configuração, né, dos amores não correspondidos, o poema ele vai se desenrolando, né, desenrolando uma série de acontecimentos que refletem a complexidade e a instabilidade dos relacionamentos humanos, né? E esse poema escrito, ele tem 2 estrofes.
No vídeo, a gente não observa as estrofes, a gente vê os personagens. Mas na segunda estrofe, o Carlos Drummond de Andrade, ele nos traz o final, né, da vida, o que aconteceu com essas personagens. Então, o João, ele vai para os Estados Unidos, né, já adulto. Teresa entra para o convento. Raimundo, ele vai morrer em um desastre. A Maria fica, né, solteira para titia, vai cuidar dos sobrinhos. Joaquim, o Joaquim comete suicídio. E a Lili, a única que não gostava de ninguém, que não amava ninguém, ela acaba se casando com o J. Pinto Fernandes. Assim, esse poema ele vai revelando uma visão irônica e melancólica sobre o amor e os relacionamentos humanos, destacando a fragilidade e imprevisibilidade das emoções e dos destinos individuais. Então, turmas, feita essa reflexão sobre essa voz poética do Carlos Drummond de Andrade, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte oração do primeiro verso quadrilha. Acompanhe na tela. Ok, turma, então vamos lá. Observe o primeiro verso, João amava Teresa, né? Aqui é justamente, eu quero indagar vocês. Quem pratica a ação de amar Teresa? O primeiro verso, temos aí, João amava Teresa. E tem essa indagação. Vamos ver a resposta dessa indagação. Quem pratica a ação de amar é o João. Então, aí nós temos o verbo amar. Ele, então, é essa ação e ele é que ama a Teresa, né? Então, no verso, turma, João amava Teresa, temos dois seres, né? O João e a Teresa. Contudo, um deles pratica a ação de amar o outro. Nesse verso, o verbo está indicando quem pratica a ação de amar. Preste atenção, turma. Quando um verbo indica a ação do ser, gramaticalmente dizemos que esse verbo ele está na voz ativa. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é voz ativa? Professor, vamos aos nossos conceitos para a gente poder aí entender, começando pelo conceito de vozes verbais. Acompanhe a leitura. As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. As vozes verbais, ou vozes do verbo, podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva. Então, presta atenção, turma. Aqui nesse conceito, nós estamos vendo que a gramática, ela sinaliza para nós que o verbo, ele apresenta formas. Quando os verbos, eles apresentam formas que trazem uma ação que o sujeito pratica, ou ele sofre a ação, ou ele faz a ação e recebe essa ação, nos estudos gramaticais, especificamente para os verbos, nós vamos denominar esses estudos de vozes verbais. E como foi colocado no final do conceito, né? Essas vozes verbais, elas estão classificadas em três. Quero convidá-los a prestar atenção aí na seguinte tabela. Observem aí a tabela, nós temos as três vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Voz ativa tem um conceito aí direcionando. Sujeito é agente da ação. O sujeito é o ser, né? Que no caso aí ele vai praticar a ação. Logo mais, temos o seguinte exemplo. O aluno fez a atividade. Observem, turma, que o verbo fazer, ele está conjugado aí e ele se relaciona
ele indica que essa ação é do aluno. Ele que praticou a ação de fazer a atividade. Então, ele fez a atividade. Conceituando, então, nós temos o exemplo de voz ativa do verbo, quando o ser está praticando essa ação. Mais embaixo, temos aí a voz passiva. O sujeito sofre a ação. Então, na voz passiva, o sujeito ele vai receber a ação praticada, né, pelo agente da passiva. Então, na voz passiva, olha o exemplo que está mostrando aí na tela. A atividade foi feita pelo aluno. Observem que a atividade foi feita pelo aluno. Em outras palavras, é o que a gente viu na voz ativa. Porém, na voz passiva, o que nós temos? A atenção não se vai para o ser que pratica a ação, e sim no resultado dessa ação. Observem aí que a atividade foi feita pelo aluno. Nós temos dois verbos. Uma das características que nós vamos conhecer da voz passiva é essa forma da ativa, um só verbo, mas na voz passiva nós temos aí dois verbos, tá? E na sequência temos a voz reflexiva. E o que está indicando essa característica dessa voz? Sujeito, o ser no caso, faz e sofre a ação. Aí temos como exemplo, o cozinheiro feriu-se com a faca. Observem que isso nos dá uma imagem. Alguém está fazendo comida e faltou aí atenção e sem ele perceber, ele cortou-se. Então, ele está praticando a ação de cortar e ele acaba se ferindo. Então, ele faz a ação e ele recebe também essa ação. Tá bom? Bem, em termos gerais, o verbo ele vai ter aí essas três vozes. Agora, vamos conhecer individualmente e particularmente cada uma dessas vozes. Começando, então, pela voz ativa. Olha o conceito que a gramática, ela materializa, né, o efeito de sentido da voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é o agente, ou seja, pratica a ação. É ele que faz a ação. E o primeiro exemplo é justamente a letra A. O ribeirinho pescou 2 peixes. Então, turma, observem aí que nós temos uma finalidade, certo? Tem uma ação que é praticada pelo ser. Nesse contexto, o ser é o sujeito, é o ribeirinho, e é ele que faz a ação de pescar os 2 peixes. Logo, se nós olharmos para esse verbo, pescou, ele está indicando essa ação direta do ser, que é o ribeirinho. Com isso, classificamos essa oração em voz ativa. Vamos ao próximo exemplo. A aluna apresenta o trabalho. Observem que aqui continua o ser, o sujeito praticando a ação. A aluna, ela está fazendo a apresentação do trabalho. Com isso, o verbo indica essa ação desse ser. Então, o que a gente pode aí tirar como conclusão da voz ativa? O ser, turma, ele vai praticar a ação. O verbo, ele vai indicar. O segredo é olhar, ler todo o contexto e situar a ação que vai ser materializada no verbo. Certinho? Então, continuando, vamos conhecer a voz passiva. O conceito da voz passiva diz o seguinte: o sujeito da oração é paciente. Essa voz, ela vai desviar a atenção do sujeito, concentrando-a no resultado da ação. Essa voz apresenta-se de 2 formas. Ela pode ser classificada como voz passiva
analítica e voz passiva sintética. Então, cada uma delas, turma, vai ter uma particularidade, vai ter uma caracterização que nós precisamos saber para diferenciar, né, a voz passiva, a analítica, da sintética. Agora, o que é interessante? Essa voz passiva, o sujeito, ele vai receber a ação, ou seja, a mensagem ela vai estar vinculada ao resultado de uma ação da voz ativa. Daqui a pouquinho nós vamos perceber que da voz ativa a gente pode transformar para a voz passiva analítica. Agora vejamos os exemplos. Começando pela voz ativa, que nós já estudamos, e aí vamos transformar essa voz ativa na voz passiva analítica primeiramente e depois na voz passiva sintética, tá? Então, olha lá. O primeiro exemplo, o ribeirinho pescou 2 peixes. Nós já sabemos que nesse ponto o sujeito pratica ação. Então, aqui, nós classificamos esse verbo como materialização da voz ativa. Transformando, passando da voz ativa para a voz passiva analítica, o resultado da ação da voz ativa vai ser justamente o sujeito paciente, aquele que vai receber a ação. Então, fazendo também as concordâncias, nós temos aí 2 peixes foram pescados pelo ribeirinho. Observem que agora, olha para o verbo. Nós temos 2 verbos aí. O verbo foram e o pescados, tá? Então, uma das características da voz passiva é que há essa transformação, o resultado da ação lá da ativa torna-se o nosso sujeito paciente e o verbo, então, da voz ativa, ele vai ser composto por uma locução verbal que a gente vai já conhecer. Mas observem aí, primeiramente, nós temos 2 verbos, né? Foram pescados por quem? Quem fez essa ação? No caso, na voz analítica, nós temos o agente da passiva, que é chamado pelo ribeirinho. Mas o sujeito, o C, ele está recebendo essa ação, né? Os 2 peixes foram pescados. No exemplo B, que nós vimos na ativa, dizia o seguinte: a aluna apresenta o trabalho. Então, ela faz a ação. Transformando essa voz ativa para a voz passiva analítica. A ação final, o trabalho, será o nosso sujeito paciente. E aí nós temos apresentado, né, pela aluna. Observem que nós temos aqui o sujeito que recebe a ação. Quero chamar a atenção de vocês agora para 2 observações. Essa transformação da voz ativa para a voz passiva analítica, a estrutura e a característica que diferem uma da outra. Então, quando nós temos uma voz passiva analítica, primeira observação, observem aí. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal da voz ativa. Então, quando nós vimos lá o ribeirinho pescou 2 peixes, aí é a ação do sujeito. Porém, quando transforma essa ação na voz passiva analítica do verbo, o resultado, né, dessa ação, 2 peixes foram. Foram é o verbo ser. Pescados, mais o particípio lá do verbo principal da voz ativa, né? Tem essa estrutura. A mesma situação ocorreu lá com o outro exemplo, né? A aluna apresenta o trabalho, voz ativa. Transformando para voz passiva, nós temos aí essa transformação, o trabalho, aí vem o verbo ser, mais o particípio da voz ativa, né, apresentado pela aluna. Então, nós temos aí essas particularidades.
Vejamos a segunda observação. Acompanhe aí na tela. Observação 2. O tempo verbal da voz passiva analítica se modifica de acordo com o tempo da voz ativa. Então, observem que o verbo ser é justamente ele que vai acompanhar o tempo verbal lá da ativa. Em outros exemplos posteriores, nós vamos ver isso melhor. Mas essas são as duas observações que dão essa caracterização justamente da voz passiva, na qual o sujeito ele recebe a ação do agente, que no caso era lá o sujeito da voz ativa. Vamos dando continuidade. Temos agora voz passiva, né, sintética. Nós já sabemos, lá no conceito, vimos que na voz passiva há duas classificações, a analítica e a sintética. Vejamos agora qual é essa estrutura e o efeito de sentido quando o verbo ele está na voz sintética. Olha o conceito. Voz passiva sintética. Quando é formada com o verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Para exemplificar essa particularidade, vamos ver aí o primeiro, né, exemplo, e nós vamos trazer desde o exemplo lá da voz ativa e assim sucessivamente, passando para a voz passiva analítica e chegando na voz passiva sintética. Então, o primeiro exemplo é: Paula vende casas. Observem que aqui nesse contexto, nessa oração, alguém está praticando a ação. Justamente a Paula. É ela que está vendendo aí as casas, certo? Ao transformar essa voz ativa, o verbo ele está fazendo uma ação. O sujeito pratica essa ação do verbo. Nós vamos observar que ao passar a voz ativa para a passiva, o resultado da ação da voz ativa será o nosso sujeito paciente da voz passiva analítica. Então, como é que fica essa transformação, professora? Observem aí, ó. Casas são vendidas por Paula. Então, casas está no plural. É a ação final lá da voz ativa. E aqui, com essa estrutura, verbo ser mais o particípio vendidas, vem do verbo vender lá da ativa, né? Essa é a estrutura aí da voz analítica, por Paula. Então, temos exemplo de voz passiva analítica. Agora, transformando para a voz passiva sintética, vendem-se casas. Observem que lá no conceito, ó, passiva sintética, quando é formada com o verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador. Observem que na voz passiva analítica, o sujeito é casas. E simplificando, resumindo, aí a gente vai usar a voz passiva sintética. Qual é a estrutura que ela apresenta? Verbo na terceira pessoa, vendem-se casas. Então, temos aí a voz passiva sintética. Vamos ver mais um exemplo. O aluno realiza a prova. Observem que aqui a gente tem uma ação. O aluno pratica, né? Ele realiza a prova. Então, se o sujeito ele está realizando a prova, logo, essa ação é do próprio ser. Com isso, classificamos esse verbo nos nossos estudos como voz ativa, transformando essa voz ativa para a voz passiva analítica. A prova, que é o resultado final lá da ativa, é realizada pelo aluno. Olha lá a estrutura, verbo ser mais particípio do verbo lá da ativa. Voz passiva analítica. E transformando na voz passiva sintética, o verbo na terceira pessoa, mais o pronome se e a
prova que é o sujeito aí paciente. Certinho, turma? Então, com isso, dando continuidade, nós vamos ver a voz reflexiva. Lembrando que o que nós já vimos, voz ativa, o sujeito pratica ação, se pratica ação. Na passiva, o sujeito, ele recebe a ação. E a voz reflexiva, professora? Vamos lá, vamos acompanhar. Voz reflexiva do verbo, né? O sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre e recebe a ação verbal. Exemplos. Letra A. Ela se cortou com a faca. Observem que aqui nós vamos ter que ir para o campo da semântica, do sentido, da interpretação. Então, se a gente for analisar o oitavo ano, ela se cortou com a faca, essa pessoa, né, estava cortando algo ou estava fazendo alguma coisa com a faca. E, de repente, ela acaba se cortando. Então, nesse contexto, o efeito que essa mensagem passa para nós é justamente que ela, né, acaba se ferindo, ou seja, pratica e recebe a ação. Vejamos outro exemplo. Olhei-me no espelho. Observem, turma, que aqui tem até a imagem que nos dá esse efeito de sentido dessa oração. A própria pessoa, né, se olhando e ela vendo o seu próprio reflexo. Então, a gente tem aí que o sujeito faz e recebe a ação. Certinho? Então, para nós finalizarmos, temos a voz reflexiva recíproca. O sujeito guarda a ideia de mais de uma pessoa praticando a ação verbal. O verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo e também são pacientes. Olha o primeiro exemplo. Os jogadores cumprimentaram-se após a partida. Então, aqui há um olhar coletivo. Tanto um quanto o outro estão praticando a ação, estão recebendo essa ação. Vejamos o próximo exemplo. Os irmãos se abraçaram na noite de Natal. Observem aqui que tem mais de um ser que está praticando a ação de se abraçar. Então, com isso, turma, nós temos aí a voz reflexiva, né? Recíproca, tá? Então, turmas, nós estudamos aí as vozes verbais, como o verbo ele pode se materializar na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Eu deixo aí um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!